Cristo Jesus, chamamos a todos bem-vindos para o nosso culto de hoje e queremos iniciá-lo cantando o hino Vim para adorar-te, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos, irmãos. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos para este nosso momento de culto, onde nos reunimos como povo de Deus para adorar aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos santificou, o único e verdadeiro Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Também com a palavra do Senhor queremos aquecer a nossa vida. Passamos esses dias frios aqui no nosso clima e a palavra do Senhor vem para aquecer o nosso coração ainda mais num mundo esfriado de propagar, de viver o amor cristão. Por isso nós, como filhos de Deus, aquecidos pelo amor de Cristo, podemos e devemos anunciar esta palavra que transformou a nossa vida e pode transformar a vida de muitas pessoas. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações. Fizemos o que é errado, transgredimos a Tua lei e merecemos a Tua condenação.
Tu, tão amoroso, enviaste teu Filho Jesus para carregar estes nossos pecados e cravá-los na cruz. Cristo, quando entregou o seu corpo e sangue na cruz, corpo e sangue inocentes, perdoou estes nossos pecados. Amados por ti, orientados pela tua palavra, confrontados frente aos nossos pecados, podemos reconhecê-los e arrependidos nós os confessamos a ti. E fazemos isso confiando nos méritos de Cristo e não em nossas obras. Por isso, Senhor, em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos que tu tenhas misericórdia e compaixão de cada um de nós e dá-nos o teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 50, dos versículos 1 a 15, qual nós fazemos a leitura de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos. Após a leitura, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 50, versículos 1 a 15. Deus, o Senhor, fala. E chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém. A cidade de beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim. Aqueles que fizeram uma aliança comigo e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo. E que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Pois os animais da floresta são meus. E também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes. E tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês. Pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros? Ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus. E que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão.
Ó Senhor, que nos chamaste para entrar em teu reino pela porta estreita, guia-nos pela tua palavra e Espírito, e conduz-nos agora e sempre à festa de teu Filho Jesus, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podeis sentar. Nesse momento, convido todos a ouvirmos as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 18 a 23. Isaías, capítulo 66, versículos 18 a 23, onde encontramos assim registrado: Pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade, e dos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia e a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações, eles anunciarão o meu grande poder, e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu monte santo em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos, e trazidos em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Até aqui as palavras da leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 29. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 29, onde encontramos assim registrado: Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fossem um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado.
procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal se tocar o monte deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Muitos que Procuram. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos ouvir a leitura do Santo Evangelho, qual encontramos no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Evangelho conforme Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30,
onde encontramos assim registrado: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até aqui as palavras do Evangelho para o nosso culto. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Raça Eleita, e durante o cantar deste hino, as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Janete. Estaríamos perdidos.
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam a nos orientar e a nos abençoar neste momento em que queremos refletir nas palavras do nosso culto, palavras bíblicas lidas em nosso culto, destacando a leitura do Antigo Testamento, Isaías 66, 18 a 23, mais precisamente a última parte do versículo 19, onde é dito pelo profeta: eles anunciarão o meu grande poder. Que Deus esteja a vos abençoar, a nos orientar, para sempre estarmos apegados a Cristo, o nosso Salvador. Amém. Há uma frase no filme do Homem-Aranha muito conhecida: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ao ouvirmos a leitura bíblica de hoje, ao entendermos o que é o poder de Deus em nossa vida, nós devemos aplicar esta frase para cada dia da nossa vida. Acabamos de cantar o hino Raça Eleita, que na sua primeira estrofe, na sua primeira parte, diz assim: se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. E então eu faço a seguinte pergunta: quando nós começamos a crer em Deus? Quando que nós descobrimos esta mensagem maravilhosa que acalenta o nosso coração e nos dá a certeza de uma vida eterna? Será que nós podemos lembrar deste dia? Será que nós marcamos esta data no nosso calendário como quando nós conseguimos alguma coisa maravilhosa? Quando nós conseguimos alguma conquista? A compra de uma casa, a compra de um carro, de repente um emprego, o casamento. Muitas vezes nós nem nos demos conta quando Deus nos transformou. E é isto mesmo que este hino e as leituras de hoje vêm nos apontar para valorizarmos em nossa vida. Porque se Deus não tivesse nos trazido a fé, isto é obra dele, não passa por nós. Se ele não tivesse feito isso, nós não confiaríamos em Cristo Jesus. Nós não confiaríamos no nosso Salvador. E isto é obra de Deus em nossa vida. A leitura do profeta Isaías, são a parte final do livro do profeta. Nós temos as palavras de Deus dizendo que a sua palavra chegará a diversos lugares onde ainda não havia se ouvido falar do Senhor, ainda não se conhecia o poder de Deus, e lá eles deveriam anunciar o grande poder de Deus. E aqui vem a base para a nossa reflexão. Nós devemos diariamente também anunciar o poder de Deus. Mas se engana quem pensa que o poder de Deus é para fazer curas milagrosas. Engana-se quem pensa que o poder de Deus é para nos dar estabilidade financeira aqui neste mundo, para que todas as coisas seguirão bem aqui neste mundo, sem problemas, sem dificuldades. O poder de Deus, ele opera para que nós sejamos salvos. O poder de Deus se manifesta até nas coisas mais simples do mundo, como no derramar de água na cabeça de uma criança. O poder de Deus se manifesta junto com a palavra do Senhor, quando nos unimos ao redor da mesa do Senhor para receber o seu corpo e sangue para o perdão dos nossos pecados. O poder de Deus, como dito na leitura da epístola, é um fogo destruidor.
E nós sabemos o estrago que o fogo faz, principalmente quando, ao passarmos por este período que nós estamos passando, as nossas plantações estão secas, está faltando a chuva, está faltando a umidade, e então qualquer faísca, qualquer pequena labareda coloca fogo num grande pasto, numa grande extensão de terra. Então nós vemos como o fogo é destruidor. E ao Senhor falar, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor, as palavras do escritor da carta aos Hebreus, nós devemos logo associar aquelas pessoas que têm a sua vida seca pela falta do Evangelho do Senhor. Aquelas vidas que não confiam em Cristo como seu Salvador. O fogo irá devastá-las. E então, nós, conhecedores do amor de Deus, conhecedores do poder do Evangelho, temos uma grande responsabilidade aqui neste mundo. Nós devemos anunciar esta palavra. Nós devemos anunciá-la para que as pessoas realmente possam conhecer o Salvador Jesus. Para que as pessoas possam realmente enxergarem a maravilha que é ser confortado pelo perdão de Deus. Afinal, nós acabamos de cantar, se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Imaginemos nós o que é estar sem perdão. Imaginemos nós o que é estar perdidos, sem a salvação. Podemos dizer que a nossa vida não significaria nada. Podemos dizer que para nós haveria um grande vazio em nossa vida, no nosso coração. Porque nós cremos em Deus. Porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Porque nós fomos tocados pela sua graça. Porque alguém anunciou o poder de Deus para nós, seja quando fomos batizados, seja quando fomos convertidos pela palavra do Senhor, mas esta palavra chegou a nós, e com esta palavra chegou um grande poder em nossa vida, um poder que nos livrou das garras do diabo, do pecado, e até afogou a nossa velha natureza. Mas nós precisamos diariamente de fortalecer este poder em nossa vida. Nós precisamos diariamente nos alimentar da palavra do Senhor, para que realmente também sejamos instrumentos da proclamação do Evangelho de Deus. Aí está a nossa grande responsabilidade que nós temos aqui neste mundo. A partir do momento que fomos chamados para sermos filhos de Deus, e isto não partiu de nós, isto não foi da nossa vontade. Um dia nós acordamos e dissemos, a partir de hoje eu sou um filho de Deus, eu vou viver o que Deus quer, mas vou viver da minha maneira. Não, Deus nos converteu, Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Deus nos trouxe para anunciar a sua palavra, a palavra que Ele mesmo aponta ali nos Evangelhos, e na leitura de hoje, de uma maneira muito especial, nós devemos refletir, quando Jesus diz, no versículo 24 de Lucas 13, façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Quando Jesus fala da porta estreita, Ele está dizendo que só existe um caminho para a salvação. E este caminho é a fé no Messias, no Salvador. Este caminho é confiar que quando Cristo morreu na cruz, perdoou todos os nossos pecados. Quando Cristo morreu na cruz, não havia mais nada para se fazer para conquistar a salvação. Ele já havia feito tudo. E o que cabe a nós? Confiarmos no Salvador. Nossos méritos não valem de nada.
Nossas boas ações, até é dito nos textos do Antigo Testamento, são como um pano sujo, como trapo de imundícia, não servem para nada no quesito da nossa salvação. Pois Cristo, Ele nos salvou. Ele é o nosso Salvador. Ele, com o seu poder, tem e perdoa todos os nossos pecados. Como é maravilhoso, como é confortador confiarmos no nosso Salvador e olharmos quão carinhosamente Ele vem diariamente a nós a nos chamar, para que nós possamos realmente nos apegarmos a Ele, confiarmos nele e também tomarmos cuidado para nós não nos desviarmos deste caminho, para nós não procurarmos portas maiores, achando que são melhores e recusarmos entrar na porta estreita. Na leitura da epístola é dito o seguinte: portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Nós que conhecemos o poder e a palavra do Senhor, não podemos nos recusar de ouvir aqueles que Deus envia para proclamar esta mensagem. Nós devemos ouvi-la com atenção. Nós devemos ouvi-la e aplicá-la à nossa vida. Nós devemos entender que esta palavra tem o poder transformador de nos tirar da escuridão e, como diz o hino, nos trazer para a luz de Deus. E é maravilhoso, novamente eu digo, é maravilhoso estarmos firmados e apegados ao Senhor. Por isso, eu sempre gosto de refletir que nenhum cristão em sã consciência, ele deixa a palavra do Senhor de lado. Nenhum cristão em sã consciência, ele deixa de confiar no Senhor e no Salvador. Deixa de ouvir as suas palavras, deixa de ouvir sobre o seu amor. Por isso, é tão importante nós vivermos sempre apegados a este amor de Deus, sempre ouvindo esta palavra e anunciando, para que outras pessoas também possam terem o privilégio de serem alcançadas pelo amor de Deus. Portanto, novamente eu leio: tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Nós conhecemos diversas pessoas ao nosso redor. Nós temos contato com muitas e muitas pessoas. Então, nós devemos proclamar a mensagem do poder de Deus, a mensagem que confronta com os pecados, a mensagem que não quer nos deixar a fazer coisas ruins, coisas contra os 10 mandamentos, coisas que desprezem o Salvador Jesus. E assim nós podemos estar apegados, firmados ao Senhor. No slide está a leitura bíblica de Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Será que hoje em dia não há muitas pessoas que se dizem cristãs que se envergonham do Evangelho? E por consequência, se envergonham do poder de Deus? Porque não é o que esperam, não é o que quer, ou ainda, eu não quero passar por problemas, dificuldades, eu não quero ser deixado de lado, ou ser abandonado, ou ser ridicularizado. Afinal, quem em sã consciência, ou logicamente falando, diria que apenas uma morte salvaria todas as pessoas? Mas isto é o poder de Deus. E o poder de Deus não cabe na nossa limitada inteligência. Não cabe no nosso viver aqui neste mundo. Mas Deus, Ele com o seu poder, Ele nos abençoa, Ele nos conforta, Ele nos orienta,
para que nós estejamos sempre confiantes que Ele é o Senhor de tudo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é aquele que prometeu nos salvar. Então, com este grande poder em nossa vida, com este grande poder que nos transformou, nos converteu, nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos chamados não para testemunharmos a nossa vontade, os nossos pensamentos, para termos a melhor das vidas aqui neste mundo, materialmente falando. Nós somos chamados para proclamar o poder de Deus. Poder que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Poder este que aponta única e exclusivamente para a salvação em Cristo Jesus, a porta estreita. Quando esta porta for fechada, no dia do juízo final, ou, infelizmente, quando a nossa vida acaba neste mundo, não há mais como abri-la. Por isso, a nossa responsabilidade como filhos de Deus é compartilhar o que mais nos conforta, o que mais faz sentido para a nossa vida. É compartilhar que a morte de Cristo nos salvou. É compartilhar que nós somos perdoados, mesmo não merecendo. Pois somos pobres e miseráveis pecadores. E Deus, no seu amor, Ele nos perdoa. Deus, no seu amor, Ele vem nos buscar, mesmo quando nós não temos força. Deus vem a nos confortar, a nos abençoar e a dar sentido à nossa vida. Por isso, quando nos reunimos em torno da palavra do Senhor, quando estamos na sua casa para render culto, não é um compromisso na nossa agenda social, não é um momento em que nós vamos fazer média com alguém, não é quando nós vamos mostrar para as pessoas que nós participamos de determinada igreja. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, nós estamos adorando aquele que nos salvou. Nós estamos sim testemunhando que nós confiamos no poder de Deus, que age através da sua palavra, age através dos sacramentos para nos perdoar, nos salvar, nos fortalecer. E então, novamente, eu leio o versículo de Hebreus, capítulo 12, o versículo 25. Tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Recusar estar a adorar a Deus também é mostrar, muitas vezes, que Ele não é importante. Por isso, nós devemos fazer de tudo para sempre proclamarmos o grande poder que Deus agiu em nossa vida. Poder esse que, novamente eu digo, traz uma grande responsabilidade para nós. E a primeira destas responsabilidades é não nos envergonharmos do Evangelho. É não ficarmos tímidos, não ficarmos medrosos, ou ainda não querermos mudar a nossa vida em determinados momentos e esconder a nossa fé. O hino que nós cantamos diz, na sequência, agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. E a grande pergunta é, será que as pessoas ao nosso redor enxergam isso em nossa vida? Nos enxergam como filhos de Deus? Nos enxergam como tendo vida, perdão, amor e esperança no nosso coração? Nós somos chamados para anunciar o poder de Deus. Poder que nos converteu. Poder que nos tirou da condenação. Poder que muitas vezes nem sabemos quando e onde aconteceu. E muitas vezes esse poder vem diariamente a agir em nossa vida para nos tirar do lamaçal da vida de pecado, nos tirar da escuridão da condenação. Porque Deus, Ele sempre está de braços abertos em Cristo a convidar: vinde a mim todos os que estão cansados
e eu vos aliviarei. E ainda concluo este momento com as palavras do Salmo de hoje, Salmo 50, o último versículo que nós lemos, o versículo 15, onde é dito o seguinte: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Qual é a maior aflição que nós podemos passar? É quando o fogo ele atinge a secura. Por isso nós devemos estar cuidando para não estarmos com a nossa vida espiritual seca, longe do Senhor, sem salvação, menosprezando esta palavra. E então, em Cristo, Deus irá nos livrar. E Ele faz isso. Ele fez isso. Quando no nosso batismo, ou no anúncio da palavra, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E se Deus fez isso em nossa vida, por que então não louvá-lo? Por que então não testemunhar isto publicamente, nos reunindo em culto e em demais momentos onde testemunhamos a nossa fé? Nós temos o grande poder, nós fomos alcançados pelo grande poder do Senhor, e então temos a grande responsabilidade e o privilégio de anunciar a palavra do Senhor, que opera a salvação no coração daqueles que são alcançados por ela. Por isso, vamos fazer como o apóstolo Paulo, vamos dizer com ele: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos orientar para sempre estarmos firmados e confiantes no Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, também através das quais nós agradecemos por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje eu destaco o versículo 9 do Salmo 50. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos bens. Nós é que precisamos dos bens do Senhor. E quando nós ofertamos a Deus, nós estamos agradecendo por tudo que Ele fez. E ainda temos o privilégio e a responsabilidade de anunciarmos a mensagem do Senhor também através dos nossos bens. Por isso a nossa oferta nunca é uma troca ou um pagamento para o Senhor, mas é um momento de agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossa vida, principalmente pela salvação conquistada por Cristo na cruz, a qual nós cantamos no início do culto. Eu nunca vou saber o preço dos meus pecados lá na cruz. Tudo que nós ofertarmos durante toda a nossa vida nunca vai chegar aos pés do que Deus fez por nós. Por isso nós ofertamos com alegria,
nós ofertamos para que esta palavra também seja anunciada a mais pessoas. Durante este momento, nós cantaremos o hino Te Agradeço. Aqueles que têm sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Nesse momento, queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. Família Schindler agradece pelo aniversário do Guilherme no dia de hoje, que está fazendo 4 anos. Família Pedroso agradece pelas bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração, e após a oração proferida pelo pastor, convido todos a orarmos o Pai Nosso, colocando tudo mais que pesa em nossos corações. Amado Pai Celestial, Todo-Poderoso, Gracioso e Misericordioso Deus, rendemos-te graças por nos teres protegido de forma tão graciosa ao longo de mais uma semana em nossas vidas. Louvamos-te por nos teres trazido ao início de uma nova semana, em especial por podermos estar neste dia em tua casa. Agradecemos por nos preservares a vida física, dando-nos tudo o que é necessário para o nosso viver, quer seja no corpo, em suas necessidades, quanto em bênçãos materiais. Reconhecemos que tudo isso que nos tem dado em tua bondade e misericórdia, recebemos sem mérito algum de nossa parte. Somos gratos pela fé que preservaste em nossos corações e pela alegria da salvação que nos revelaste em teu Filho Jesus. Te pedimos, Senhor, continua a nos ser gracioso. Guarda e fortalece-nos na fé que salva. Intercedemos pela tua igreja em todo o mundo, que a tua palavra seja anunciada em retidão e firmeza, sinceridade e fidelidade à tua sagrada Escritura. Que todos os que anunciam a tua salvação sejam retos no falar e íntegros no viver. Que a palavra pregada alcance os corações, fortalecendo aos que estão na fé e buscando aos que longe desta se encontram. Pai querido, oramos pelo nosso país. Queiras em tua bondade e graça olhar para os nossos governantes e líderes. Dá-lhes corações sinceros e íntegros.
Desperta o bom senso, senso de justiça e espírito de cuidado para com a vida dos cidadãos. Permite que possamos viver tempos de paz e de harmonia. Queiras olhar com graça e abençoar a situação que enfrentamos na vida política, econômica, na área da segurança, na saúde e na educação. Dirige a todos os que estão imbuídos de responsabilidade nestas áreas, a fim de termos dias melhores e ações mais concretas, para que tais possam ser amparo para o povo. Bondoso Deus, queiras estar com todos os que sofrem em seu corpo e alma. Aos enfermos queiras amparar e assistir, a fim de que, sob o teu poder, ao teu tempo, sejam restabelecidos. Aos que estão em luto, agonia de morte, sofrendo abalos emocionais ou outros, queira estender a palavra de consolo e amparo que somente tu podes dar, seu amparador e ajudador de todos. Querido Deus, amado Pai, nos unimos em gratidão juntamente com a família Schindler para agradecer pelo aniversário do Guilherme no dia de hoje, onde ele completa 4 anos. Obrigado, Senhor, por toda a tua bênção na vida deste teu pequeno filho, teu pequeno servo. Também, Senhor, nos unimos com a família Pedroso para agradecer por todas as bênçãos recebidas, provindas da tua mão amorosa. Querido Deus, continues a abençoar esta família, para que estejam sempre a proclamar a tua vida e o teu amor para todos que estão ao seu redor. Suplicamos, ó Deus, que aceites os pedidos que trazemos à tua promessa, à tua presença, e conforme o teu querer, atues sobre cada um. Tudo isso nós o fazemos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem deste sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Vinde, pois, tudo está preparado.
cantar. O que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama, quem conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só. Mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus e ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz. Partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, mas chegou, chegou. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia.
apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Celebrarmos e participarmos da ceia é anunciarmos o poder do Senhor, é anunciarmos que Ele, com a sua morte na cruz, nos perdoou e ainda em ato de amor nos permite estarmos em comunhão com este instrumento de Deus, o corpo e o sangue de Cristo, que é o instrumento que nos perdoou todos os nossos pecados. Por isso devemos sempre anunciar a morte do Senhor, pois esta morte é o poder para a nossa salvação. Convido todos a se colocarem em pé, vamos falar com nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, de maneira especial neste momento, estarmos na Tua casa, celebrarmos e participarmos da Santa Ceia, onde testemunhamos que Teu Filho Jesus morreu e esta morte nos trouxe perdão e salvação. Querido Deus, abençoa-nos, orienta-nos para anunciarmos a Tua palavra, amando a Ti acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos, Casa de Deus, a este nosso momento de culto. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Hoje nós temos às 19 horas reunião de jovens. Próxima terça-feira, estudo do grupo Adoração, na residência do Júlio Bortoloso. Quarta, estudo do grupo Comunhão, na residência do seu Arnaldo Poerner. Quinta-feira, estudo do grupo Gratidão, na residência de Elemar Zimmermann. Todos os estudos às 19 horas. Sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos. 13 horas, escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos, o lanche da Janete. E às 19 horas, o nosso próximo culto. Então, essas são nossas atividades. Lembramos das encomendas dos livros da editora Concórdia, promoção dos R$ 9,99. Então, até hoje. Então, hoje nós queremos fechar o pedido. Então, a Adriana tem uma lista dos livros e nós temos alguns livros meus que estão ali para quem quiser ver ali. Esses estão podendo ser encomendados para poder ver o livro físico. Então, eu selecionei alguns que eu tinha ali para quem tiver alguma dúvida poder dar uma olhada no livro físico. E ainda nós temos um aviso da Hora Luterana. Vou fazer a leitura de uma carta que o diretor da Hora Luterana, o pastor Adelar Muniek, nos enviou. Entrou em contato, creio que com todos os embaixadores da Hora Luterana, e ele enviou a seguinte carta. Então, São Paulo, 3 de agosto. Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Atos 5:20. Querido pastor, líderes e famílias da congregação, graça e paz. Eu li tempos atrás no mural de um hospital a seguinte frase: talento vence jogos, mas é um trabalho em equipe que vence um campeonato. A história da Hora Luterana no mundo, iniciada em 1917 nos Estados Unidos, tem a ver com trabalho em equipe. A Igreja Luterana estava passando por uma grave crise econômica na América do Norte, ao final da Primeira Guerra Mundial. Nossa igreja de lá corria o risco de perder templos e propriedades. Então, 12 corajosos homens se reuniram e decidiram buscar apoio em famílias da igreja. Deus abençoou a coragem desses homens. Além do pagamento da dívida que o sínodo precisava honrar, houve uma sobra de recursos que deu o pontapé inicial para o surgimento do trabalho missionário da Hora Luterana. Hoje estamos presentes em mais de 50 países. E com a permissão de Deus,
queremos estar em mais 12 países nos próximos 2 anos. Atualmente, 180 milhões de pessoas têm acesso semanal a conteúdos que falam da salvação em Jesus, produzidos pelo escritório da Hora Luterana em um desses 50 países. O Brasil é um deles. Saiba mais no site da Hora Luterana. A história da sua congregação e dos departamentos que nela existem é uma história de trabalho em equipe. Fazemos parte do corpo de Cristo e é um privilégio juntar a nossa força com a força do outro para levarmos a salvação eterna para aqueles que não têm o privilégio que nós temos de crer em Jesus como nosso Salvador. Em 2022, no dia 6 de abril, a Hora Luterana completou 75 anos. Temos uma sede própria em São Paulo, adquirida em 1983 e construída 30 anos antes. E neste ano iniciamos uma grande reforma, confiantes na possibilidade e cientes das necessidades que uma construção de 70 anos de idade apresenta. Foi preciso trocar toda a instalação hidráulica e elétrica do prédio e refazer todo o sistema de esgoto. Houve a necessidade de demolições e construções de paredes, calçadas, banheiros, piso interno, portas, guarnições e janelas. Uma tremenda obra de reforma. E ainda fomos surpreendidos quando fomos consertar uma parte do telhado. As telhas de cimento amianto não resistiram após 40 anos. Além de tudo o que já conseguimos fazer, precisaremos fazer também a substituição de todo o telhado. Por isso, estamos pedindo a ajuda de vocês. A troca do telhado envolve a substituição de 440 metros de telhas e algumas madeiras, além da mão de obra. Queremos substituir o material de fibrocimento por aluzinco, material de maior durabilidade. O orçamento do material e mão de obra é cerca de R$75 mil. Estamos pedindo ajuda, pois entendemos que só será possível num grande trabalho em equipe. Juntos somos mais. Com as bênçãos de Deus e o apoio dos irmãos, temos confiança que vamos conseguir concluir mais essa etapa da obra. Na folha anexa, a lista de materiais que estamos precisando. Conversem e orem a respeito e, se possível, nos ajudem com o valor que for possível. Talvez vocês queiram escolher 1, 2 ou mais telhas. Em nome de toda a equipe de trabalho e do Conselho de Administração da Hora Luterana, com muito carinho e amor cristão, assina o pastor Adelar Muniweg. Então, este é o pedido da nossa querida Hora Luterana. Ali nós temos um folderzinho que um colega pastor do Distrito Bandeirantes, lá de São Paulo, fez. Nós vamos estar procedendo da seguinte maneira na nossa congregação. Quem quiser fazer uma oferta, pode procurar alguém da diretoria. Eventualmente, num próximo culto, se alguém quiser fazer uma oferta para a Hora Luterana, pode colocá-la discriminada no prato da oferta, nos próximos cultos. E nós vamos estar deixando tanto a carta que eu li, como a lista dos materiais para darem uma olhada também ao fundo, afixado no nosso mural. E no grupo da comunidade de WhatsApp, nós estaremos enviando, além dessa arte aí, desse folderzinho, também um vídeo que o pastor Adelar me mandou, dizendo toda a situação. Então, essa é a necessidade da Hora Luterana. Lembramos que nós já fizemos o culto esse ano, também já direcionamos a nossa oferta para a Hora Luterana proveniente do culto, mas esse é um pedido especial para essa surpresa que apareceu lá na sede da Hora Luterana, e todos aqueles que puderem ajudar, sempre será bem-vindo. Então, nós também podemos divulgar esse trabalho para aqueles que não estão presentes no culto, que também quiserem ajudar. São esses nossos avisos. Desejamos a paz de Cristo a todos. Deus vos leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto. E concluímos cantando o hino Chuvas de Bênçãos. A paz de Cristo a todos.